Hora do comentário aqui do nosso amigo jornalista Orlando Câmara, trazendo aqui em sua coluna o X-Tudo Caboquinho, sempre trazendo comentários assertivos, sempre trazendo aqui reflexões importantíssimas para a nossa sociedade. Bom dia, Orlando. Conta pra gente qual o sabor da coluna de hoje. Olá, Rafael. O sabor de hoje tem a ver com explicações. Nós passamos a semana passada inteira querendo saber como seria nos varejos a proibição da distribuição de sacolas plásticas impostas por aquela lei que entrou em vigor no dia 1º de outubro. Mas, na verdade, a lei não dizia isso. A lei dizia que era proibido distribuir gratuitamente as sacolas plásticas. A lei que entrou em vigor, inclusive, sem ser regulamentada, ela é semelhante a leis anteriores de cidades como Rio de Janeiro e como Natal. E se nós observássemos, por exemplo, o que aconteceu lá no Rio de Janeiro ou em Natal, nós saberíamos que muita coisa não mudaria, que na verdade passaria-se a pagar pelas sacolas plásticas. Mas aqui em Manaus se fez uma lei e não se mudou nada, mesmo com a experiência de outras capitais. A discussão sobre sacolas plásticas ela é muito válida, ela é necessária. Aliás, não só sobre sacolas plásticas, como sobre PETs também. Mas eu diria que ela é uma lei light. Por quê? Porque ela é aquela lei que fica na beira e não vai ao fundo. Nesse tema específico de sacolas plásticas, antecede a discussão das sacolas plásticas a questão da coleta seletiva e também a questão do aterro sanitário, que são muito mais importantes do que proibir sacolas plásticas. Aí se fala, mas Orlando, essas são leis que geram despesas e aí são prerrogativas exclusivas de iniciativa do governo municipal. É verdade, mas aí no exercício da cidadania e da autoridade na Câmara Municipal, você pode cobrar soluções, você pode chamar o debate. Na verdade, Rafael e Samara, nós somos muito chegados a soluções que ficam na beira e não a soluções que vão no fundo. Por exemplo, nós temos o Prosamin, que é um programa muito bem sucedido na questão urbanística, na questão estética, na questão da moradia. Mas o Prosamin também tinha uma vertente de saneamento dos igarapés. E aí, como é que isso ficou? Alguém tem notícia disso? Não, me parece que não aconteceu e não andou. Nós ficamos pela metade. E aí, se nós olharmos a cidade de Manaus de maneira inteira, nós vamos, por exemplo, nos dar conta de que na Avenida Brasil tem um igarapé. A Avenida Brasil, na Compensa, é o lugar sede do governo do estado e do governo do município. E o igarapé transborda quando chove, invade casas, ele fede o tempo todo e é cheio de lixo. Tem algum projeto sendo feito para sanear aquele igarapé? Não, não tem, né? Infelizmente, me parece que não tem. Nós temos uma série de situações ambientais na cidade de Manaus, do meio ambiente urbano, que não são alvo de ação alguma. Por exemplo, Manaus é uma das cidades que ostenta, infelizmente, eu acho que é o segundo pior índice de arborização urbana das capitais. Só Belém, me parece, é menos urbanizada que Manaus em relação ao total de área. E nós somos o centro da Amazônia. Manaus não tem, boa parte da população, esgotamento sanitário. Manaus tem dificuldade de abastecimento de água potável e balneável. E essas questões, sim, elas são muito mais fundamentais para o meio ambiente urbano do que proibir a venda de sacolas plásticas. Proibir a distribuição gratuita de sacolas plásticas. Que na prática, no frigir dos ovos, nós que usamos sacola plástica somos punidos, e isso pode ser bom, que nos incentive, inclusive, a não usá-las, mas nas cidades em que se passou antes, eu tenho a impressão que 80% das pessoas continuou a usar sacola plástica pagando. E quem está lucrando, na verdade, aí é o empresário. Quando é que nós vamos acordar para a questão ambiental? Quando é que nós vamos parar de ser sempre tão superficiais,
de ser sempre copiadores de leis de outros estados, outras capitais. Isso é uma situação que precisa ser resolvida. Manaus é uma cidade única, com problemas únicos, próprios dela, próprios do crescimento da cidade. Nós precisamos, Samara e Rafael, acordar o quanto antes e parar de ficar na beira e chegar no fundo. Porque se a gente não fizer isso logo, nós podemos um dia acordar afogados pela lama. #pensa é o tema de hoje, é meio ambiente, o burburinho que a cidade viveu, como é que vai ser? Já foi, estão cobrando e pronto. Agora, qual vai ser a nossa atitude enquanto cidadão? Nós vamos levar a nossa ecobag, nós vamos tentar caixas recicladas, ou vamos continuar comprando? Também tem a ver aí com aquilo que a gente escolhe para a vida. Bem, depois desse passeio pela questão da ignorância ambiental que nós temos em relação à cidade, nós e as autoridades, inclusive, né? Eu queria tocar um dos cantores mais preciosos de Manaus com uma canção linda. Para começar a semana, Felipe Chimizo. O Felipe Chimizo é médico e também é cantor. Ele já foi The Voice Brasil, ele nasceu em Humaitá e tem essa voz sensacional e canta uma canção autoral, inclusive, aí para você. Quero me abandonar a ser alguém melhor, me reescrever indo além, como um rio que passa sem voltar, eu sigo em frente. Excelente semana, que a gente possa pensar nas coisas que resolvem situações pra gente de maneira muito profunda. Um abraço pra vocês. Mas se chover, deixa